Estou aqui para te dar mais uma palavra de Deus e eu quero falar rapidamente um pouco sobre o que é a igreja, né? Às vezes nós estamos tanto tempo e às vezes esquecemos isso, né? Esquecemos o verdadeiro sentido e a missão certa e correta da igreja. Amém? Então, a igreja, querido, o que é a igreja? A igreja é todos aqueles que aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida e seguem e cumprem a sua palavra. Esse sim é a igreja. Então, a igreja, ela não é composta por templos, por construções, não, esquece. Isso não é igreja. Igreja é eu, igreja é você. Nós somos a igreja porque somos nós que Jesus vai vir buscar a sua noiva para morar com ele. Somos nós que Jesus vai vir buscar. Jesus não vai vir buscar parede, Jesus não vai buscar... não, Jesus vai vir buscar eu, Jesus vai vir buscar você. Porque nós somos a igreja. Então, nós precisamos como igreja nos reunir. Não é a igreja, não são pessoas que se reúnem em uma igreja. É a igreja que se reúne em algum lugar para adorar, para cultuar a Deus. Então, quando nós falamos de igreja, nós falamos de pessoas, falamos de mim e falamos de você. Então, nós, às vezes, tantas pessoas dizem, não, para que igreja? Eu não preciso de igreja, não. Eu vou, é o famoso Cristo em casa. Não, eu vou buscar Deus em casa. Não, eu vou ficar em casa buscando. Isso não existe. A Bíblia diz que nós precisamos congregar. A Bíblia diz, Jesus disse que se não comerdes do meu sangue, não beberdes do meu sangue, não comer do meu corpo, isso não tem parte comigo. Nós precisamos congregar. Nós precisamos estar debaixo de uma autoridade. Nós precisamos estar debaixo de uma liderança de um homem de Deus. Então você não pode vir com essa história de que não, para que a igreja não serve. Você pode se reunir com 2, 3, 4 irmãos. Você pode se reunir sozinho. Você pode dar o nome que você quiser, mas você é igreja. Isso é igreja. Então, nós precisamos congregar. Não tem esse negócio de Cristo em casa. Ah, não, eu vou ficar em casa, vou estudar em casa, vou orar em casa, vou ler a Bíblia em casa. Isso não existe. Isso não tem, que nós precisamos congregar. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz isso, que nós precisamos congregar. E a igreja, ela é composta disso. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, eu vou ler aqui para você, ela diz assim, capítulo 12, no verso 12 em diante diz, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos fomos batizados em um Espírito, formado um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós somos menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta deles, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns com os outros. É isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Isso é igreja.
Isso compõe a igreja. Sabe qual é a tríplice missão da igreja? Sabe qual é a verdadeira missão da igreja? A igreja ela tem suas 3 missões, que é adorar a Deus, cuidar dos seus e pregar o evangelho. Ir para o mundo. Essa é a missão da igreja, é essa que nós temos que entender. Isso é ser igreja. Você adora a Deus e você cuida dos seus. Você não pode somente, às vezes, só adorar, só buscar a Deus, e às vezes você acaba se preocupando somente contigo, em buscar, em adorar. Isso é muito bom, mas nós precisamos cuidar daqueles que estão conosco, porque essa é a missão da igreja. Como eu vou mandar uma igreja, como eu vou ir para o mundo, pregar o evangelho, ganhar almas e trazer para a igreja, se eu não tenho a capacidade, se eu ainda não conseguir cuidar dos meus que ainda estão feridos, que ainda estão imaturos dentro da igreja? Eu preciso cuidar dos meus. Isso é igreja: adorar a Deus, cuidar dos seus, se preocupar com os seus e ir ao mundo. Essa é a missão da igreja. Você é a igreja de Cristo. Essa é a ordem que Jesus deixou para a igreja: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Infelizmente, o que nós como igreja temos feito com isso? O que nós como igreja temos feito com isso? Sabe, infelizmente, o que tem acontecido, querido? É muita rivalidade. É um querendo ser melhor do que o outro. É um querendo aparecer mais do que o outro. Não, irmãos. Isso não é ser igreja. Você não está cumprindo o seu papel com igreja. Você está se preocupando contigo. Igreja é se preocupar com almas, cuidar de almas, ganhar almas. Isso é ser igreja. Esse é o nosso papel de igreja: adorar a Deus, cuidar dos nossos e pregar o evangelho. Então, que essa palavra ela possa ser guardada no teu coração. No meio do corpo de Cristo não pode haver divisão. No meio do corpo de Cristo não pode haver rivalidade. No meio do corpo de Cristo não pode haver um querendo ser melhor do que o outro, porque nós somos todos iguais e precisamos um dos outros. Porque somos a igreja. Somos a igreja a qual Cristo virá buscar. Somos a igreja a qual Jesus virá buscar. Somos a igreja adornada, somos a noiva adornada, a qual Cristo irá buscar. E eu tenho certeza que quando Jesus vem buscar a sua noiva, Ele não vai querer encontrar ela desse jeito, dispersa, chateado, com raiva, com rivalidade um do outro. Nós somos a igreja e vamos, como igreja, cumprir o nosso papel, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus.